E o Vasco, hein? Recusou mais uma proposta do Zenit por Rayan. O clube russo fez uma proposta de 31 milhões de euros e o Cruz Maltino pediu 50 milhões para negociar o atacante. É você que tem mais informações? Sim, estou até pegando aqui. Então, enquanto ele vai a proposta, olhando, qual foi? Peguei. Tem aí? É porque eu tive acesso à proposta. Ela foi assinada pelo presidente do Zenit, enviada ao Carlo Amadeu, que é o diretor-presidente e o CEO do Vasco, ao Admar Lopes também, que é o diretor executivo. 31 milhões que seriam pagos em 4 parcelas. A primeira em março de 2026, a segunda em julho de 2026, a terceira em março de 2027 e a quarta em março de 2028. E os outros 4 milhões de euros em cima de títulos. Ou seja, se o Zenit conquistasse o título da Copa da Rússia, o Vasco ganharia um valor. Se conquistasse o título do Campeonato Russo, o Vasco ganharia um valor e o limite de 4 milhões de euros, ou seja, totalizando 35 milhões de euros, e o Vasco recusou. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Essa proposta ela foi enviada ao Vasco da Gama por representantes brasileiros autorizados pelo Zenit. Não foram os empresários do Rayan que levaram ao Vasco da Gama. Isso quer dizer que o Rayan também teria que dar ok para ir para o Zenit. Claro. Não quer dizer que a proposta chegou é porque o Rayan aceitou. Não. Ou seja, seria uma negociação ainda mais complicada, porque teria que ter o ok dos empresários do atleta. Para mim, a grande informação nessa situação é o Vasco pedir 50 milhões de euros no Rayan. E eu acho que está certo. Muita gente acha loucura. Gente, o Rayan é um baita jogador. É porque ele está com a camisa do Vasco. Se ele tivesse hoje com a camisa do Palmeiras ou até mesmo do Flamengo, todo mundo estaria achando a pedida de 50 milhões ok. Tá certo, o Vasco da Gama tem que se valorizar. Estamos falando de um baita jogador, se destacou na temporada, foi eleito aí a revelação do Campeonato Brasileiro e para mim é jogador até mesmo de seleção brasileira. Então o Vasco está certo em bater o pé. E aí o menino também está certo de talvez nesse momento não ir para o Zenit, né, o Tartar? Porque ele é muito jovem e a gente já entendeu que a visibilidade aqui para você, por exemplo, ser convocado aqui no Brasil tá ótima. O Vasco é um time poderosíssimo, é um time gigante. E aí você joga bem no Vasco, se estiver bem, como é o caso do Rayan, e ele tiver que ser convocado, ele vai ser convocado. Então, por uma questão de visibilidade, eu acho que tá tudo certo, né? A gente tem o olhar todo aqui voltado pro nosso futebol brasileiro. E aí, seria uma boa o menino ir pro Zenit agora? Eu, particularmente, se eu pudesse dar um conselho pro Zenit, não. Porque eu acho, como bem disse o nosso amigo Venê, é um jogador que tem totais condições de ir até mesmo para um outro futebol, para um outro mercado, onde vai encontrar talvez mais facilidade, mais visibilidade. E ele continuando aqui com toda certeza, o Pedrinho que está lá, Felipe, né, são grandes nomes do futebol, deve estar conversando bastante com ele. E ele continuando, isso para o Vasco também vai ser muito bom, porque acho que a venda, já que estamos falando do Vasco, que vem numa reconstrução, em um outro momento, ela vai acontecer em algum momento. Sim. Mas é um ativo do clube, né, onde o Vasco criou esse menino, né, com DNA vascaíno e hoje ele está aí se destacando. Então a pedida de 50 milhões está mais que certa, tem que valorizar o seu produto, mas eu acredito que em outros termos, se algum clube, né, alinhado também com o atleta, que seja um futebol italiano, um futebol espanhol, chegar com seus 30 milhões, eu acho que eles conseguem levar o... Fernandinho, tem um detalhe também na negociação do Rayan com o Vasco, porque o valor que o Vasco vai receber não é 100%, tá? Então depende muito do valor da venda, é entre 60% e 70%. Pode chegar a 70% dos direitos econômicos para o Vasco da Gama se chegar a um determinado valor. É por isso que o Vasco pede extremamente alto, para isso. Para ele receber e ter mais direito nessa futura venda. Não é porque só pensa que o jogador tem potencial, não é isso. Também está pensando em você. O Vasco da Gama está certo. Tem que receber o máximo de valor possível numa negociação, caso venda o Rayan. E aí tem que pensar, e o Pedrosa trouxe até essa informação, que o staff do jogador também, o pai dele, né, que é um cara vascaíno, a família toda vascaína, você falou, o Vasco forjou esse garoto, né, ele tem o DNA vascaíno, e ele tá pensando num plano de carreira para ele. E, obviamente, o Pedrinho, que é um cara muito cuidadoso, o Felipe também, pensam não só na questão financeira para o Vasco, obviamente, ela é importante, mas ela vai acontecer, como o Tartar falou. Ele é poderoso, o menino vai valer e ele vai ser vendido. Mas que seja uma coisa boa para o menino, né? Que seja um pensamento para o plano de carreira dele. Que eu acho que esse, talvez, Tartar, você não acha que esse é o momento mais importante para esse jogador, na escolha dele? Uma escolha errada agora pode pôr tudo a perder numa projeção de 10 anos para ele. Você concorda comigo? É isso. Agora é o momento que ele precisa realmente pensar,
conversar, ver, rever, porque esse próximo passo que ele vai dar é de suma importância. Porque muitas das vezes você não dá a sorte, às vezes no momento era o que tinha de melhor, mas você chega lá, não é utilizado, aí bate, volta, e aí já tem que fazer todo esse processo novamente. Então que ele tenha uma boa sorte, né, nessa escolha que irá fazer. E a gente sabe que por muitos desesperos financeiros, em vários momentos da nossa história do futebol carioca aqui, é o que o famoso tem o pires na mão, né? Você precisa do dinheiro e aí às vezes você vende um menino para qualquer lugar porque você precisa daquele dinheiro de forma imediata. Ou você acaba vendendo mais barato porque você está desesperado, ou às vezes para um lugar que para o menino não é tão positivo. Então é importante saber que o Pedrinho está preocupado com isso, que a família do menino também, que está um pensamento de um projeto e um plano de carreira para o Ryan, porque ele merece. E o Vasco terminou a temporada com quase 100 gols sofridos. Com derrota para o Corinthians, o clube chegou a 94 gols sofridos na temporada. O time teve a rede vazada em 52 das 71 partidas disputadas em 25. A última vez que o time sofreu tantos gols foi na temporada de 21, quando disputou a Série B do Brasileirão e não conseguiu subir, que foi uma temporada tenebrosa para o Vasco. Agora, o Pedrosa falou em vários momentos aqui nesse programa, o Vasco precisa fazer 4 gols para ganhar, mas aí ele sofre 3. É isso. E o Vasco tinha essa questão de fazer muitos gols, inclusive tinha um dos melhores saldos de gols aí, gols pró, né? Melhores ataques no Campeonato Brasileiro, mas sofria muito gol, Vene Casagrande. Isso justifica o porquê da quantidade de derrota também, né? Foram 19 derrotas no Campeonato Brasileiro, ou seja, um turno inteiro com o Vasco perdendo. E esse foi o grande problema do Fernando Diniz. Ele não conseguiu encontrar um equilíbrio. Inclusive, quando ele encontrou o equilíbrio, ele teve sucesso. Ele teve aquela quantidade de vitórias consecutivas. Por conta disso, de fato, o Fernando Diniz ficou marcado, o Vasco da Gama ficou marcado com o Fernando Diniz por excesso de gols sofridos. E a gente vê nos números aí que chamam muita atenção. Não dá para uma equipe como o Vasco da Gama sofrer quase 100 gols em uma temporada só. Isso justifica o péssimo desempenho no Campeonato Brasileiro. O que a gente entende com a chegada do Robert, Renan, do Carlos Cuesta, melhorou. A placar de 3, 4, deu uma melhorada boa. E esses são mais detalhes aí sobre essa proposta feita pelo Ryan. O Ryan e seu staff descartam neste momento uma transferência para os mercados russo, português e turco. O foco do atleta está em ligas e clubes da primeira prateleira do futebol europeu. Para o Zenit, a pedida é de 50 milhões de euros. Em caso de interesse de um gigante europeu, o valor tende a ser menor. Tá aí, rapaziada, uma proposta feita pelo Ryan na casa dos 35 milhões de euros. Foram 31 milhões a proposta, mais 4 milhões em bônus, caso o Ryan conquistasse algum título aí pelo Zenit. Porém, o foco do nosso cria aí não é o futebol russo, uma liga aí com pouca visibilidade, que para ele não seria tão vantajoso. Uma decisão correta do Ryan em priorizar um clube de maior expressão na Europa. Coutinho, apesar do sonho declarado de conquistar um título de expressão pelo clube do coração, Coutinho não conseguiu ser decisivo no momento em que a torcida mais esperava. Não foi bem nas semifinais contra o Fluminense e teve partida apagada na decisão contra o Corinthians. Os números na reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil acompanham a derrocada do time. O Vasco perdeu 9 dos últimos 12 jogos na temporada e Coutinho não participa de um gol há mais de 2 meses. Tá aí, o Coutinho que não vive uma fase tão boa. Foi a temporada que ele mais jogou em um clube. Fisicamente ele evoluiu bastante com relação à temporada passada, mas ainda é muito pouco para um jogador com status de estrela, né? Maior salário do elenco do Vasco. Coutinho precisa participar mais. A gente vê aí o exemplo do Arrascaeta no Flamengo, de jogadores aí como o Matheus Pereira no Cruzeiro, jogadores que são decisivos, né? Eles assumem a responsabilidade que é passada a eles e vai lá e resolve. Então, o Coutinho, se ele quiser permanecer no Vasco no ano de 2026, ele precisa ser esse protagonista que o Vasco
precisa, que o Vasco tanto espera dele. Hoje o futebol do Coutinho não chega a metade do que ele já foi um dia com as camisas do Liverpool, do Bayern, do Barcelona. Até pela idade dele também, mas acredito que ele pode mostrar mais aí, pode produzir mais aí com a camisa do Vasco e tentar trazer um título no ano que vem. A tendência é que ele renove com o Vasco por mais uma temporada, porque além disso ele tem contrato aí até metade de 2026. A tendência é que ele renove aí e continue até o final desse ano que vem, né? Então, Coutinho terá aí mais uma chance de tentar trazer um título para o Vasco. Lucas Pedrosa e Casimiro fizeram a barca do Vasco para 2026. Vamos conferir aí essa barca. Daniel Fusato, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Riquelme, Vitor Luiz, Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jean Davi, Garré, Matheus França e o David. E se for atrás, ainda dá para incluir mais gente aqui, viu? Acredito que eles esqueceram de alguns nomes ainda, mas resumindo é isso. Acho que mais do que correta aí essa lista. O Jean Davi, que já rescindiu o contrato com o Vasco. E é isso, é o que eu venho falando. Se o Vasco almeja coisas grandes, ele precisa pensar grande, é contratar jogadores que cheguem para resolver, para serem titulares e usar a sua base. Palmeiras e o Flamengo faz muito isso, né? É usar mais a base e trazer jogadores experientes, jogadores de qualidade que vão aí elevar o nível do Vasco, colocar o Vasco aí brigando por títulos novamente. E aí a tendência, uma hora ou outra, o título será consequência. Então a barca do Vasco aí é grande, mas o Pedrinho precisa planejar e, se quiser conquistar algo de expressão, tem que mandar embora esse pessoal, que não pouco produziu, né? E pouco foi efetivo com a camisa do Vasco. O Vasco precisa de mão de obra mais qualificada, jogadores que tenham qualificação, que tenham qualidade e elevem o nível do Vasco a cada ano que passa. A gente tem que evoluir, não pode baixar, né, o nível. Ano passado fomos às semifinais, esse ano chegamos aí à grande final da Copa do Brasil, porém, Sul-Americana fomos eliminados na repescagem. Campeonato Brasileiro, brigamos contra o rebaixamento até a última rodada e a nossa última esperança aí foi essa Copa do Brasil que não conquistamos. Então, precisa mudar, né? Precisa reformular esse elenco. E o Vasco vai ao mercado da bola aí para tentar trazer peças para o ano que vem. Vasco e São Paulo sondaram a situação do atacante Breno Lopes. São Paulo não irá fazer oferta porque entendeu que os valores são altos. Fortaleza vai negociar o atacante nesta janela. Tá aí o Breno Lopes. Não sei se é o melhor nome para o Vasco nesse momento. Eu sou a favor, né, de trazer jogador para ser titular. Jogador que faça a diferença. Jogador de nome, de peso. Contratar 3, 4, 5 jogadores de expressão no lugar de trazer 10, 15 apenas para compor elenco. Breno Lopes é um jogador que tem a sua qualidade, foi um dos destaques aí desse time do Fortaleza, mas não sei se seria o nome para o Vasco para chegar, assumir a titularidade e fazer a diferença no ano que vem. Além do salário alto aí, né? Como foi dito, São Paulo recuou e não irá fazer oferta por este jogador. E mais mercado da bola aí no Vasco. O Vasco monitora a situação de Frederico Redondo. O volante argentino de 22 anos tem recebido poucas chances no Elche, clube espanhol, e é bem avaliado pelos analistas do clube. Tá aí, um jogador jovem, de qualidade, que está no radar do Vasco.
Frederico Redondo. É isso aí, rapaziada. Jogador que é muito promissor aí, né? Muito novo, muito jovem, que tem potencial para evoluir ainda mais. Jogador que está no futebol europeu atualmente. Então, é esse tipo de contratação aí que qualificaria mais o nosso elenco, né? Jogadores que chegam aí para assumir o meio-campo, ele que é volante, e daria aí mais qualidade ao lado do Barros. Thiago Mendes também, né, que foi muito bem nessa reta final, e aí seria mais um jogador para reforçar esse setor do Vasco. Então, é isso. É pensar grande, contratar pontualmente para o ano que vem, e aí o Vasco chegará mais forte ainda com relação aos anos anteriores. E é isso, rapaziada. Vamos para cima, vamos planejar aí 2026. Pedrinho já deve estar aí juntamente com o Admar Lopes e com o Diniz, planejando essa próxima temporada, essa pré-temporada do Vasco. Início do ano agora tem Campeonato Carioca e aí iremos dar início aí a mais um ano. Esperamos que esse ano de 2026 seja mais vitorioso para o nosso Vascão. E é isso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Gigante da Colina. Tamo junto. Saudações vascaínas. Avante Vasco!